mais um painel super especial do Eleven Sessions, agora nessa parte em que a gente traz a vocês as discussões sobre tendências, olhando para todos os segmentos ou vários segmentos que vêm sendo disruptados, né? A gente que é parte de um processo de disrupção em todo o ecossistema financeiro, todo o momento de financial deepening, tudo que vem sendo discutido ao longo desses dias de Eleven Sessions, mas aqui eu tenho o prazer de receber três dos profissionais aí que lideram e que encabeçam no mercado brasileiro a consolidação dessa visão de disrupção, de substituição de matriz e de eletrificação nos automóveis, mas é muito mais do que só o combustível, e é isso que eu quero explorar com eles nesse painel. Comigo aqui o João Henrique Oliveira, que é diretor-geral da Volvo Car do Brasil, um grande amigo de muitos e muitos anos, o Henrique Miranda, que é Head de Product Management do BMW Group, com quem a gente já encontrou aqui também várias afinidades e várias ao longo das nossas histórias, e o Rogério Markiewicz, que é presidente da Bravei, que tem cumprido um papel fundamental na união aí das grandes montadoras e na formação do conceito dessa transformação, que eu vou deixar que eles explorem muito mais. João, começando com você, a Volvo entendeu, né? A Volvo que tem no seu DNA histórico o lado da segurança, o lado que sempre foi super emblemático da marca, olhou para a eletrificação e entendeu que tinha uma tendência talvez inexorável, aí se posicionou como um player de vanguarda. Em que estágio que está a companhia? Como que você olha? Onde a gente está como transformação efetivamente do setor? João, muito obrigado mais uma vez, um prazer ter você aqui. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Uma jornada bastante interessante para a gente na Volvo, nessa direção da eletrificação dos produtos. Tudo começou com a marca percebendo que essa era uma tendência irreversível. Já há muitos anos a Volvo percebeu que para atingir os níveis de emissões que seriam exigidos no futuro na Europa e outros grandes mercados, era impossível sem algum tipo de eletrificação no veículo. E o que a Volvo acabou também antecipando é que diversos países terminariam por proibir motorizações a combustão num futuro relativamente próximo quando se trata de períodos de engenharia, né? Então a gente está falando na Europa alguns países 2030, outros 2040, que pretendem já proibir a comercialização de veículos a combustão. Então o que a Volvo começou a fazer foi tentar migrar cada vez mais para esse tipo de motorização, eletrificar os produtos, percebendo que o crescimento estava nesse sentido e que as marcas que embarcassem primeiro nessa jornada poderiam ter vantagens competitivas super importantes. É assim que a Volvo, por exemplo, decidiu que até 2025 a gente vai ter metade das nossas vendas globais em veículos 100% elétricos, a outra metade em veículos híbridos, e que a partir de 2030 a Volvo descontinua toda a motorização que ela ainda porventura tenha de produtos híbridos e passa a operar como uma marca 100% elétrica. Então é uma jornada relativamente curta em tempo de engenharia, que faz a gente aproveitar muito dessa transformação que o mundo dos automóveis vem vivendo. Boa. Henrique, a gente traz a BMW com seu DNA esportivo, né? O prazer em dirigir aí dessa história em suas marcas. Também vem aderindo isso de uma maneira muito forte, também vem se posicionando como um player importante. Como é que está, mesma pergunta aqui para o João, a cabeça da montadora como tendência, e como que você olha também para o próprio mercado consumidor, né? Como é que o público de uma marca que tem o DNA esportivo vem reconhecendo e vem aderindo a esse processo? Legal, Neto. A gente começou a contar essa história lá atrás, né? Em 2014, quando a gente trouxe o BMW 3 e o BMW 8 para o nosso mercado, né? Assim como para todos os mercados do mundo, mas mostrar que o Brasil é também um centro muito importante para o desenvolvimento da eletromobilidade dentro do grupo BMW. Então nós trouxemos lá atrás dois carros muito icônicos, né? O BMW 3
para mostrar o quão sustentável um carro pode ser, com utilização de fibra de carbono, com utilização de alumínio em alta resistência, né, fazendo um carro extremamente leve, utilizando materiais reciclados. Então, trazendo todo um conceito inclusive que a gente acabou de apresentar no Salão do Automóvel, do que vai ser o futuro da indústria automobilística, também tendo em vista todo o lado da sustentabilidade. E, do outro lado, obviamente, o BMW 8, né, que foi justamente mostrar para o mundo que é possível ter um carro esportivo com uma motorização elétrica. Né? Quando a gente olha lá para trás, a associação com carros elétricos era muito aquela do carrinho de golfe, da impossibilidade de ter potência com um motor elétrico, e o 8 veio para mostrar que, na verdade, a tecnologia já tinha avançado muito e que sim, é possível ter um carro elétrico tão mais potente que um carro a combustão. Né? E aí, dado aquele primeiro passo de quebra, digamos assim, de mitos, né, ao redor da eletromobilidade, a gente entra agora numa etapa de lançamento de mais produtos elétricos, mais produtos também híbridos, né, que fazem essa ponte para a eletrificação e a massificação desse conceito nos mercados. Né? Então, a gente já anunciou, por exemplo, que a marca Mini passa a ser 100% elétrica a partir de 2030 e que nós temos metas muito agressivas de redução de emissões, que envolvem, obviamente, o atingimento de metas agressivas de vendas de carros elétricos e híbridos, mas também com um impacto muito grande, com um foco muito grande na redução das emissões, tanto na produção desses veículos, como também em toda a cadeia de suprimento e na logística de peças e do próprio automóvel, para que a gente consiga aí ter uma redução de ponta a ponta das emissões de gases de efeito estufa. Boa. Rogério, você vive o melhor dos mundos, né? Porque você pega tudo que tem de melhor de todos esses players, combina toda essa tecnologia, acessa todo esse universo de transformação, mas eu que vivi um pedaço, né, da minha carreira nesse mundo, entendo a importância da tua posição, a importância de uma associação sólida, de ser um grande catalisador dessa mudança, né? Queria te convidar a falar um pouco da visão também de espectro aberto, de múltiplas marcas, dos associados e, acima de tudo, do papel de vocês nessa transformação. Opa, vamos lá, muito feliz de estar aqui compartilhando a nossa vivência, a nossa experiência e bem acompanhado, isso que é o importante aqui. A Bravey, ela reúne os proprietários de veículos elétricos, né? Em outras palavras, os malucos que já têm carro elétrico há algum tempo. Né? E desde 2014, né, quando surgiram os primeiros veículos aqui à venda no país, a gente se reuniu, né, juntamos, né, para conseguir informação. E a gente acompanha esse mercado de uma maneira... Você falou do melhor dos mundos, mas a gente também apanhou muito, né, nesse início, nesse pioneirismo, né, e que a gente conseguiu ver essa evolução. Quando ela foi fundada, a Bravey Associação, e nós nos juntamos, a gente tinha um carro, uma marca à venda no país. Hoje em dia, né, a gente está vendo a evolução e temos mais de 16 modelos à venda para o consumidor final de carro 100% elétrico. Então, a gente fica muito feliz de ver, né, a mobilidade elétrica evoluindo. A gente tem consciência que essa evolução parte, primeiro, da atitude do consumidor, né, que tem uma consciência mais ecológica, mas que já está passando por um consumidor até que gosta muito de carro e que já está vendo que o carro elétrico ele é bem mais interessante quando a gente fala de esportividade, de performance, de potência, ele já é superior ao carro a combustão, né? Então, a gente está vivendo essa transição e nós defendemos a mobilidade elétrica como um todo, né? Não só o veículo particular, que faz parte da mobilidade elétrica, mas todos os modais urbanos, principalmente, e que a gente não tem dúvida que a solução para as cidades, né, cidades sustentáveis, passa pela mobilidade elétrica, né? E lógico que tem todo o glamour do veículo elétrico, né?
mas a gente sabe que o início da mobilidade, para ela pegar, vai passar com certeza por transporte de passageiros e entregas, deliveries, né? Esses pequenos caminhões, furgões de entregas urbanas passa muito por isso também. Lógico, e pelo carro elétrico individual que a gente também vem acompanhando. Vamos torcer para evoluir mais ainda. Quanto é um desafio logístico de colocar, né, quando a gente olha para o processo de distribuição de combustível, né? Obviamente a quantidade de postos de gasolina que se tem pelo país sei lá, N vezes pi fatorial vezes maior do que os pontos de recarga. Quanto esse desafio, como que ele vem sendo endereçado? E aqui eu sei para o João e para o Henrique que as duas marcas são super engajadas em dar alcance para maiores pontos de recarga. Aqui no prédio, inclusive, onde é a sede do Modal, uma das startups já colocou a sua vaga na garagem ali com o aplicativo para carregar. É legal ver isso. Mas qual é o tamanho, olhando para o mercado brasileiro especificamente, do desafio logístico de implementação ainda? Acho que eu posso começar. O que a gente tem hoje? A gente tem uma mudança de cultura que precisa acontecer, né? Então, todo mundo, basicamente, desde que tem carro, está acostumado a passar num posto de combustível, abastecer seu carro. Quando a gente fala de veículo eletrificado, ele começa a se aproximar muito mais do que a gente vive hoje com um aparelho celular nosso. Então, ele vai muito mais para uma cultura de você manter ele sempre carregado, sempre com carga disponível para fazer o que você precisa fazer. Pelos estudos que a gente tem aqui na Volvo, 90% dos carregamentos desses veículos são em infraestrutura doméstica. Então, a pessoa na própria casa ou no próprio escritório fazendo o carregamento do veículo e se apoiando por infraestruturas públicas para fazer cargas complementares. Dessas cargas públicas, a gente tem vários tipos de infraestrutura urbana, que foi o que a Volvo investiu bastante no começo, quando a gente começou a tentar massificar o conceito de veículo híbrido no Brasil, que são pontos de carregamento em supermercados, shoppings, locais onde o cliente costuma passar um bom tempo parado, aí por volta de 1 hora e pouco, e essa carga serve como complementação à carga que você dá na sua casa. Só desse tipo, a Volvo já tem hoje mais ou menos 850 instalados e a gente deve fechar o ano com 1.000 pontos colocados aqui no Brasil, espalhados pelo Brasil todo, todos mapeados pelo Waze e Google Maps, então é muito fácil de encontrar. E aí outro tipo de carga complementar que a gente tem são os corredores rodoviários, né? Para carregamento rápido de veículos elétricos. Então, esses também são super importantes para você poder fazer viagens mais longas com tranquilidade, excedendo aí muitas vezes a autonomia que o veículo tem com uma carga só de bateria. Então, tudo passa por essa mudança de comportamento do consumidor, pensando em sempre manter o seu carro carregado, e passa pelos investimentos em infraestrutura de carga AC, carga lenta para veículos híbridos. A Volvo já fez bastante, a BMW fez, a Porsche fez, diversas marcas fizeram, e agora as marcas começam a discutir como formar esses corredores rápidos para o veículo 100% elétrico, né, o veículo BEV. Essa é até uma discussão que a gente tem muito dentro da ABIFA, né, a Associação dos Importadores, que eu também sou presidente aqui no Brasil, para que a gente possa pensar como as marcas podem juntar esforços de maneira interessante, inteligente, para não ficarem duplicando infraestruturas, mas que elas possam de verdade atuar de forma complementar para que quem saia ganhando no final das contas seja o usuário final do produto, né? Boa, Henrique. Eu queria, na verdade, o João botou super bem aí o papel das montadoras nesse início, né, do desenvolvimento da infraestrutura. A gente tem números parecidos dentro da BMW, né? Imaginem só que quando a mobilidade for 100% elétrica,
que grande parte da energia que vai para esses carros não vai vir de locais como postos de gasolina. Isso quando a gente olha, obviamente, para o carro, a utilização individual, para o carro, para o passageiro convencional, né? E aí eu queria resgatar um ponto do Rogério, que ele falou, olha, a eletromobilidade, ela passa pelo transporte de cargas, ela passa pelo delivery, né? E isso faz com que a gente realmente precise abordar a eletromobilidade além do transporte de passageiros no carro, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de delivery, imagina quem trabalha com delivery ter que voltar em casa para carregar o carro e levar 2, 3 horas para carregar, ou a moto, na verdade, né? Então, não funciona bem. E aí, quando a gente começa a olhar sobre outros aspectos, a gente começa a perceber que, na verdade, é um conjunto quase que nacional aí, né? O país, tanto a iniciativa privada quanto o poder público, precisam sentar e desenvolver um plano da eletromobilidade para o Brasil, em que sejam vistos todos os aspectos dessa mudança, que ela é inevitável, né? Então, a gente está nessa fase aí das montadoras estimularem, instalarem carregadores, tentarem entender os seus clientes, como que são os seus modais de deslocamento de mobilidade, para entender como que elas podem facilitar isso. Mas quando a gente pensa na eletromobilidade, todo o impacto que ela tem na logística das pessoas, na logística de suprimentos, a geração e na distribuição de energia, nos contratos de geração, de distribuição de energia, no balanceamento da matriz energética brasileira, a gente sente sim falta de um planejamento um pouco mais amplo, que todo mundo possa vir junto e traçar como que vai ser essa aceleração da eletromobilidade, qual que é o plano nacional para isso, e como que nós vamos preparar as cidades, as rodovias, né, e os destinos, que talvez não sejam nem cidades nem rodovias, mas destinos específicos como hotéis, como pousadas, residências de veraneio, como que tudo isso junto vai trabalhar para que os carros possam receber essa energia, armazenar essa energia e eventualmente redistribuir essa energia nos melhores horários aí para balancear a matriz energética brasileira. Então, quando você começa a olhar a eletromobilidade, uma simples mudança tecnológica dentro de um produto que é o automóvel, que eventualmente vai vir para motos, caminhões, ônibus, isso faz com que haja uma mudança realmente muito grande na vida de todos nós, nas dinâmicas de todos nós, de produtos, de pessoas, enfim, de como nós vamos nos locomover e nos relacionar a partir disso no futuro. Rogério, o Henrique tocou num ponto que era a minha pergunta guardada para você, né? Do lado de associação, a gente acompanha por dever de ofício aqui, olhando o mercado financeiro, né? O quanto a discussão sobre matriz energética, tanto porque o setor de companhias do setor elétrico na Bolsa sempre foi um setor super importante, do lado das emissões de dívida no mercado financeiro também é um setor super relevante, vem chegando à Bolsa brasileira algumas novas companhias muito ligadas à substituição de matriz energética, a energias renováveis e muito mais coisa. O Brasil tem uma amplitude, um potencial para trabalhar a diversidade de matriz energética de uma maneira muito forte. Mas quando a gente olha para esse cenário que o João e o Henrique colocaram agora, Rogério, como é que você vê, se é que você vê, né, como é que tem, imagino que passe um pouco pelo teu mandato, pela tua, ou pelo teu dia a dia, aí, identificar o lado de políticas públicas e de engajamento e de visão estrutural mesmo, do poder público, pensando em infraestrutura, se efetivamente já há esse movimento ou já existe alguma demonstração de uma vontade efetiva de contribuir estruturalmente para essa mudança. Então vamos lá, boas perguntas. Eu vou juntar um pouquinho o que falaram e essa sua pergunta que eu achei sensacional. Para começar, o veículo elétrico, eu tenho carro elétrico há mais de 6 anos, não tenho carregador em casa. Eu uso uma tomadinha 3 pino comum e resolve o meu dia a dia, né?
No meio urbano está resolvido, é muito cômodo, é muito confortável, né? A gente ter esses pontos de recarga em supermercado, em shopping, é muito simples, né? A gente chama até de recarga de conveniência, mas efetivamente você abastece em casa, como se fosse um celular, basicamente. Em estrada, aí realmente é o nosso grande desafio. Eu mesmo vou viajar essa semana para São Paulo, eu moro em Brasília, eu consigo sair de Brasília, chegar em São Paulo no mesmo dia, eu saio daqui, paro em Uberlândia, fico 1h15 em Uberlândia, paro em Pirassununga, fico mais 1 hora e chego em São Paulo. Então, assim, é uma ida praticamente como um carro a combustão, pouca diferença, né? Mas tem que ser planejado ainda não deixa de ser uma aventura. E isso, como você falou aí agora, passa por políticas públicas, passa por vontade do governo, né? Onde que a gente atua muito como associação? Primeiro, na parte local, né? Brasília mesmo, onde eu moro, é um bom exemplo de boas práticas para a mobilidade elétrica. Nós temos na rua, para uso público, mais de 35 carregadores duplos, né, instalados pelo governo de uso para a comunidade. Isso é bem interessante. Nós temos nosso Código de Obras de 2018, que a gente atuou junto no Corpo a Corpo, que é a primeira legislação do Brasil que trata de veículos elétricos, que obriga todas as novas edificações comerciais ou residenciais a terem vagas para veículos elétricos com pontos de recarga. São Paulo, a partir desse ano, também entrou em vigor uma lei similar à nossa daqui de 2018. Então, assim, são essas atuações pequenas, isenção de PVA, estímulos, né, passa por políticas públicas. Mas a nossa questão agora que a gente está focado é infraestrutura rodoviária. Esse é o grande tema, é o grande avanço que a gente tem que dar agora nesse momento. Eu tive a oportunidade de, há uma semana, estar junto com o ministro Tarcísio, colocamos essa ideia, foi muito bem recebida por ele, nas novas concessões de rodovias. Por que não colocar no edital tão simples, né, e sem custo nenhum para o governo, né, a obrigação de colocar carregadores rápidos nas rodovias que vão ser licitadas agora, né, as novas concessões. E, de alguma maneira, né, estimular as existentes, as concessões existentes, a colocarem os pontos de recarga. Então, como você falou, realmente, no mundo inteiro, a mobilidade elétrica passou por políticas públicas. Então, aqui também a gente está correndo atrás, a gente precisa disso. Então, temos vários temas, mas nosso tema principal agora é infraestrutura rodoviária. João, você sabe que tem gente que não abre mão do carregador, né? Tem a tomada de 3 pinos do Rogério, mas tem gente que não abre mão de carregador, né? Meu pai, que é seu amigo e gosta tanto de você há tantos anos, também usa a tomada de 3 pinos, mas não esquece que tem gente que não abre mão de carregador. Pode deixar, perfeito. Mas eu acho que a gente tem um diagnóstico claro aqui, né, em que tem engajamento como uma tendência mundial inexorável de substituição dessa matriz, aquilo que se traz para o consumidor como um todo. Eu queria ter um pouco de sensibilidade de vocês de o que vocês colocariam hoje como o fator determinante para o consumidor que busca este produto. O que leva ele a olhar e dizer o seguinte: olha, até porque ainda existe uma diferença de preço importante entre os veículos que têm só o motor a combustão e os híbridos ou os 100% elétricos, certo? O que leva os clientes a tomar a decisão de trocar, de dar o passo para essa substituição? Uhum. Hoje, parte dessa mudança ela é direcionada por característica ambiental. Então, uma pessoa que quer ter um impacto menor na sua mobilidade, quer ajudar a contribuir para ter um meio ambiente mais preservado e mais saudável para todos. Esse é um dos motivos, mas ainda não é o motivo principal, assim, pelo que a gente vê para a grande maioria.
Para a grande maioria, as coisas que mais atraem hoje são a performance desses veículos. É uma sensação muito diferente você dirigir um veículo elétrico. Só quem já provou sabe do que eu estou falando, mas para quem ainda não provou, eu convido muito seriamente a passar por uma das nossas lojas, aí pelas lojas do Henrique também, vai encontrar produtos muito, muito diferentes do que você está acostumado desde que você começou a dirigir. Então, performance é algo muito buscado para o cliente desse tipo de produto e também toda a característica tecnológica, toda essa diferenciação por ter um produto que é de vanguarda, você está se associando a um conceito que é super moderno. Então, essas três coisas, proteção do meio ambiente, ter uma vida mais sustentável, ter um veículo com uma performance incrível e ter um veículo com uma característica tecnológica de vanguarda, são as três principais coisas que levam hoje as pessoas a adquirirem um veículo elétrico aqui no Brasil. Henrique, eu vou te fazer a pergunta de $1 trilhão aqui, e eu sei que é uma sacanagem, mas olhando para o futuro, né? A gente tem uma cabeça que acho muito curioso, é um conceito que o brasileiro ainda tem, aquela história ele compra o carro e daí ele vende o carro e ele diz que ele perdeu dinheiro com o carro, né? Ele comprou um bem de uso que vai depreciar no tempo, né? E que obviamente a variação desse preço não é que ele perdeu, né? Ele não investiu o capital ali para crescer o capital, ele investiu um determinado recurso para poder usar aquele equipamento, para andar no carro com aquele nível de segurança, com aquele nível de tecnologia, enfim. Mas a gente ainda tem, obviamente, um mercado que engatinha em relação ao que seria o mercado dos veículos seminovos, aí, os híbridos e os elétricos, né? O montante ainda é pequeno, mas pelas experiências globais da BMW, como que existe como traçar já um paralelo de comportamento em relação à valorização, em relação à visão de vida útil dos automóveis numa comparação com os veículos 100% a combustão? Essa é uma pergunta excelente, né? Eu gosto de pessoas que compram carros elétricos, elas compram um assunto também, né? Eu falo isso para o Rogério há muito tempo, né? Quem compra carro elétrico gosta de falar sobre carro elétrico, né? E o interessante é que é um assunto de longo prazo, né? Esse assunto não acaba nunca, né? Então, quando a gente começa a pensar no mercado de segunda mão, né? Na revenda desse carro, o que eu acho mais interessante é que o cliente não tem ideia, né? Esse é um dos grandes mitos da mobilidade elétrica. Todo mundo fica muito naquela preocupação com o custo da bateria, com eventuais custos de manutenção dessa bateria. E na verdade, a bateria é realmente o objeto que vai manter o valor desse produto por muito mais tempo. Né? É o que eu digo, a gente tem, por exemplo, os nossos carros da BMW, baterias de 8 anos de garantia. Né? Então, se você for imaginar veículos a combustão, quais veículos a combustão hoje têm 8 anos de garantia? Mesmo no os seu motores power dos veículos unit, a né? combustão. Desculpa, 8 Sim, anos de garantia mesmo no seu power unit, né? De garantia, né? Sim. Então, quando você fala assim, qual é a vida útil dessa bateria? Muito mais, estou falando em 12, 15 anos de vida útil. Ou seja, o que você faz com um carro 15 anos depois de ter tirado ele de uma concessionária? Geralmente esse carro é próximo de ir para reciclagem. Então ele perdeu praticamente 90% do valor dele. Agora imagina você ter uma bateria que ela tem valor comercial, né? Ela pode ser utilizada uma segunda vez, uma terceira vez, né? Então é o que eu falo, as pessoas na verdade vão descartar o carro, levar o carro para reciclagem e vai falar, tira a bateria, deixa ela aqui comigo, que eu vou usar ali como no break da minha casa, né? E aí a gente olha as oportunidades que isso traz. E é muito interessante. Hoje, se a gente pensar em todos os prédios comerciais, todos os prédios residenciais das principais cidades brasileiras, eles têm um gerador a diesel em caso de falta de energia. Precisa ser a diesel? Não poderia ser um banco de baterias de veículos usados, muito mais sustentável, né? Então, são várias oportunidades que até interessante
participar desse fórum, porque eu trago aí para os investidores, tem muito pouca gente explorando e pensando nisso aqui para o nosso Brasil. Eu já recebi ligação de gente de Angola querendo comprar bateria usada de carro elétrico aqui do Brasil para fazer banco de bateria lá. Né? Então, quando a gente olha, lógico, o mercado de seminovos, ele ainda está se adaptando. Né? A gente vai olhar ali uma desvalorização, historicamente a desvalorização ela é menor do carro elétrico e do carro híbrido do que no carro a combustão, mas essa diferença, na minha opinião, ela ainda é pequena, porque as pessoas dão conta que elas têm uma joia dentro desses carros, que é a bateria, que não acontece com o carro a combustão. É sensacional ver isso, assim, eu acho que é uma parte incrível, né? O ponto de o cliente que compra historicamente um automóvel, ele vai pensando, um dos pontos de decisão dele é exatamente a desvalorização ou o mercado secundário, né? E na eletrificação a gente ainda não tem esse ponto, é bem isso que você colocou, né? Então é efetivamente uma revolução. É bem interessante, eu queria muito ter essa sensibilidade para ver como é que isso vinha se comportando no mundo, né? Voltando a bola para o Rogério, tem algum lugar no Brasil, tem alguma cidade que hoje já possa ser usada como um exemplo de aposta ou de incentivo, melhor do que aposta, nessa mudança, na utilização de veículos elétricos ou eletrificados, né, ou híbridos, no transporte coletivo, enfim, porque toda grande transformação cultural passa por impactar as pessoas em larga escala, né? E a gente sabe, obviamente, que dentro do nosso público aqui, do universo de investimento e de mercado financeiro, obviamente a gente está falando de marcas aqui que são muito aderentes, muito tangíveis, muito palpáveis. Mas quando a gente fala em escala, impacto de escala e de massa, a gente ainda certamente vai viver um período muito grande até que isso seja de alcance em larguíssima escala. Mas, como você muito bem disse, Rogério, usar o lado de transporte público e de multimodais, né, aí, dentro dos grandes centros é uma maneira de impactar em escala essas pessoas. Tem algum lugar no país que você acha que pode ser usado como uma boa referência para isso já? Então, vamos lá. Nós temos ações isoladas, né, no país. Nós temos vários testes de transporte público aqui em Brasília, Uberlândia, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Curitiba. Tem várias cidades que estão testando o veículo elétrico, né, os ônibus elétricos urbanos, mas ainda não tem nenhum local que é referência mesmo, né? A gente ainda não tem. Temos, como eu falei, Brasília é uma boa referência, mas ainda com modal do veículo individual, né? Infelizmente não é do transporte público, né? É um mercado que ainda está surgindo, ainda está se movimentando. O Brasil tem o privilégio de ter 2 fábricas de ônibus elétricos aqui, então a gente poderia estar utilizando melhor essa nossa fabricação local. Temos atualmente fábricas de caminhões elétricos em desenvolvimento aqui e já vendendo aqui no mercado nacional, muito para entregas urbanas, como eu falei, que vai ser esse início mesmo da popularização do transporte urbano, da mobilidade urbana, elétrica, desculpa. Mas é um mercado ainda muito incipiente, né? Quem está pensando em investir agora nesse mercado, que já está acontecendo. E só voltando um pouquinho no tema do veículo elétrico usado, né? Como associação, a gente tem vários associados então a gente acompanha bem esse mercado. Só para tranquilizar, nós temos associados que têm veículos de 10, 12 anos, com a bateria ainda bem eficiente. Então, assim, não é temor nenhum. O veículo elétrico, em função da pouca quantidade no mercado, tem uma valorização muito boa, né? E assim, está sempre acompanhando o preço do veículo novo. Realmente não se perde dinheiro com o veículo elétrico. Eu vou dar até um exemplo. Hoje eu vendi um
um carro, né, um veículo elétrico meu, com 1 ano e meio de uso, eu consegui vender ele por 27% a mais do que eu paguei. Então, foi até um bom rendimento em 1 ano e meio, hein? Falando de mercado financeiro, aconselho. Está numa boa hora de comprar um carro elétrico. Boa, mas o teu carro tem que faturar, né? O novo você tem que receber o teu carro novo, né? Exato. Estão falando que vai chegar, né? Mas essa turma ainda está indo de uma maneira cautelosa em relação ao mercado, mas está chegando. Muitos carros, muita novidade no mercado esse ano e ano que vem, com certeza. Muito bom. Henrique, o que você acha que é interessante para a gente já partir aqui para o nosso papo bom? A gente ficaria horas aqui, mas já partindo para a última fase do nosso painel, o que você acha que é uma boa mensagem para deixar para as pessoas? A gente tem aí, desde o nascimento da Eleven e dentro do próprio ecossistema do Modal, do Credit Suisse, aí, um nível de educacional, aí, de busca por conhecimento muito grande nas pessoas. O que você acha que é legal deixar de mensagem sobre essa transformação, de visão de tendência mesmo, e coisas que as pessoas deveriam olhar, deveriam observar, pensando aí essa... É uma revolução que a gente está passando, ela ainda é lenta, mas eu vou dizer, eu me assustei e o João e o Luiz em especial sabem que eu mordi minha língua aí quando eles disseram da velocidade que viria a eletrificação, e eu me surpreendi com isso. O que você acha que vale, e junto dessa pergunta, já uma mensagem tua para as pessoas que nos assistem, onde que dá para buscar mais informação, conhecimento, se informar melhor, né? A Eleven é, por definição, uma máquina de geração de informação e análise, né? Para quem quiser entender mais sobre o momento da indústria, sobre o que significa essa mudança. Então, a sua mensagem para os investidores, enfim, para as pessoas, e onde que dá para buscar mais informação sobre isso? Eu acho que a grande mensagem é que nós estamos, de fato, num momento de revolução, de grandes oportunidades, né, para que todos, aí, investidores, empreendedores, olhem para a mobilidade elétrica e os efeitos da mobilidade elétrica na sociedade como um todo. E, principalmente, né, como que nós desenhamos um modelo brasileiro para a eletromobilidade, né? Então, a gente tem sempre a vantagem de estar vindo um pouco depois da Europa, dos Estados Unidos, porque isso traz uma oportunidade para a gente aprender com o que foi feito lá. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter um cuidado de não cair não só nos erros que foram cometidos lá, mas também não cair na inocência de cometer erros que poderiam ser evitados aí, por conta das características específicas do mercado brasileiro, da sociedade brasileira. Então, eu trago um convite a todos aí para não só conhecer os produtos BMW, mas para fazer essa imersão na mobilidade elétrica como um todo. Hoje a gente tem o PNME, que é a Plataforma Nacional da Mobilidade Elétrica, que a faz parte, a W Montador faz parte, e lá já não só mobilidade de carros, mas a gente também fala da micromobilidade, de patinete, de bicicletas, a gente fala de até novos veículos que estão sendo desenvolvidos, né? Quando a gente olha para a mobilidade elétrica e para o motor elétrico, a gente vê um tipo muito mais simples que o motor a combustão. Não só tem menos peças, mas também é muito mais fácil de gerenciar. E isso, por si só, faz com que novos veículos surjam, novos modelos diferentes. Quem mora aqui em São Paulo já viu uma porção de bicicletas, mobilé, bicicletas, eu não sei nem todos os nomes que a gente pode encontrar, e isso vem dessa grande revolução tecnológica que foi de colocar um motor elétrico ali, mas principalmente do desenvolvimento da tecnologia da bateria, que permite que esse motor elétrico possa
levar as pessoas e a carga a longas distâncias, né? Tudo isso faz com que a gente tenha realmente uma revolução nas cidades e que a gente consiga projetar um futuro mais limpo, mais eficiente, muito mais divertido, isso é muito importante, e muito mais democrático, né? Você passa também com a sua tomadinha, aquela tomadinha de 3 pinos, como o Rogério falou, é o seu grande portal para a eletromobilidade. Então, eu convido vocês, lógico, a estudarem o máximo que vocês puderem, a procurar portais como o da Anfávia, como o do PNME, também os sites das montadoras, procurarem soluções tecnológicas que envolvem a mobilidade elétrica, o compartilhamento de veículos, a internet das coisas, porque o motor elétrico é um desses pilares, mas existem vários outros que vão transformar totalmente a maneira como nós nos deslocamos no futuro. E isso é só, digamos, a pontinha do iceberg do que está por vir. E, claro, se quiserem me procurar, fiquem à vontade, eu adoro falar sobre esse tema, então depois o pessoal vai compartilhar com vocês aí os e-mails, tenho certeza, e podem me procurar, que eu estou 100% à disposição de vocês para falar sobre esse tema, que já faz parte da minha vida desde 2015 e que eu sou completamente apaixonado e um entusiasta raiz, digamos assim, de tudo que envolve a mobilidade dos motores elétricos. Obrigado. Rogério, tuas considerações finais aí para o nosso público e assim, acho que é difícil, eu não conheço alguém que tenha entrado, que tenha conhecido esse mundo e não tenha virado um entusiasta, eu me incluo com certeza dentro deles, como vocês viram aqui fora do ar. Olá, Rogério. O principal que o Henrique falou, somos todos apaixonados pelo tema, né? E realmente, como até o tema desse evento é sobre a disruptura, né? Realmente as indústrias estão mudando a forma de entender, a forma de encarar as cidades, o transporte público. E eu, como arquiteto urbanista, não teria como encerrar esse bate-papo, que se deixar a gente vira o dia inteiro, a noite toda aqui, mas com uma comparação que eu acho excelente no momento que a gente passa. No início do século passado, as cidades estavam doentes, né? Porque a atração animal, que era a base da mobilidade à época, ocasionava uma quantidade enorme de animais, de doenças, de mau cheiro nas grandes cidades. E a mobilidade a combustão que veio surgir, ela revolucionou as cidades e fez as cidades evoluírem. Elas ficaram saudáveis a partir daí. Um século depois, nós estamos passando pela mesma transformação. As nossas cidades estão doentes, a gente tem que mudar a maneira que a gente movimenta dentro da cidade, que a gente transporta dentro da cidade, e a mobilidade elétrica ela surgiu exatamente para ser novamente uma transição do modal de transporte para novamente salvar as cidades. Então, eu não tenho dúvida que cidades sustentáveis passam obrigatoriamente pela mobilidade elétrica. E a Braveí, né, com esse espírito de coletividade, de pioneirismo, a gente está aqui para contribuir e principalmente amparar, ajudar, trocar ideias com esse novo consumidor do veículo elétrico, tão carente de informação, que ele quer muita informação, ele quer muito saber como utilizar esse novo transporte de uma maneira eficiente, sustentável, econômico, que hoje em dia a conta já fecha para o carro elétrico, né, apesar de no custo inicial, mas a conta já fecha. Então, a Braveí, ela vem preencher, né, uma entidade sem fins lucrativo, mas apaixonados por mobilidade, apaixonados por sustentabilidade e apaixonados por automóveis também. Então, a mobilidade elétrica traz esse grande paradigma que a gente está preocupado com sustentabilidade, a gente tem essa preocupação, mas ao mesmo tempo nós adoramos carros, por isso que nós optamos pela mobilidade elétrica. É isso, muito obrigado. Rogério, obrigado, achei excepcional a tua analogia com a mudança e a revolução da saúde das cidades, foi uma mensagem muito legal. Joãozinho, bola contigo para deixar a tua mensagem
teu chapéu de Volvo, teu chapéu de ABIFA e de um apaixonado por inovação desde sempre, que eu sei quanto você dedicou da tua vida ao estudo e ao processo de inovação. Ótimo, perfeito. Não, muito obrigado, agradeço demais. Eu acho que o Rogério falou é fantástico. A gente está falando de uma questão de saúde pública, de como as cidades vão poder sobreviver no futuro. E aí eu me coloco muito como montadora de veículos nesse caminho, pensando que o mais importante para a gente foi, de certa forma, reconhecer que a gente fazia parte do problema e agora assumir que a gente precisa ser parte da solução. Quando a gente fala de segurança, e a Volvo sendo uma das maiores referências no mundo para isso, talvez essas mudanças que a gente está olhando no mundo, mudanças climáticas, questão de poluição do ambiente, do ar nas grandes cidades, são hoje o maior problema de saúde pública, de segurança que a gente está enfrentando. Então, é fundamental que a gente olhe para isso. Também, quando a gente fala de inovação, a gente tem um mercado gigantesco aí na nossa frente que está começando a nascer, que está começando a tomar escala. Tanto a questão de geração de energia descentralizada, energia limpa, quanto como você consegue conectar tudo isso para tornar a mobilidade elétrica viável dentro das cidades e as cidades inteligentes. Então é um universo sem fim para quem quiser estudar esse meio e quiser investir nisso. A gente, para vocês terem uma ideia, um número final para vocês, para que a gente consiga atingir o mesmo nível de eletrificação que está previsto para a Europa em 2030, 2035, a gente está falando que nesse período o Brasil precisa acrescentar pelo menos mais 150 mil carregadores à sua infraestrutura aqui no país. Investimento de bilhões de reais. E quando você começa a olhar a necessidade de capilaridade desses pontos de carregamento, a gente tem aí necessidade de soluções para implementação disso em condomínios, como fazer o rateio dessas despesas, desse consumo. Então tem um universo sem fim para a gente pesquisar, investir e tirar proveito desse mercado gigantesco que está nascendo aí nos últimos anos e que vai se fortalecer cada vez mais. Convido a todos a conhecerem também os nossos produtos, conhecerem o que é utilizar um carro elétrico. É uma sensação sem igual que todo mundo vai poder aproveitar, vai valer muito a pena. Então é isso, no mais agradeço muito, uma honra poder participar aqui com vocês de um evento tão bacana com o Rogério e Henrique, aí, que são pessoas que conhecem demais do assunto. Muito, muito obrigado. Gente, muito obrigado. Agradeço de coração o respeito, o tempo dedicado de vocês, o esforço que vocês três, com a circunstância de cada um, os três fizeram para fazer parte desse painel. Meu muito obrigado em nome da Eleven, dos meus sócios, do Modal, do Credi, de todo mundo, de todos os envolvidos em fazer esse evento cada ano melhor, cada ano maior. Foi uma honra ter vocês comigo, meu muito obrigado, e convido a todos a continuar acompanhando e assim, que aproveitem, compartilhem o que vocês receberam de conhecimento ao longo dessa semana. O time da Eleven vai fazer questão de deixar os caminhos, o evento todo está sendo gravado, obviamente, para ser apresentado e, acima de tudo, perpetuado, para que as pessoas possam acessar, possam receber conhecimento e possam seguir evoluindo num processo de educação e de aprendizado como um todo. Um grande abraço a todos. Todos os investidores do Brasil, sejam eles grandes, médios ou pequenos. Para nós, todos têm o direito à informação de qualidade. Toda manhã, acordamos apaixonados pelo desafio de entender, explicar e prever os movimentos do mercado. Somos reconhecidos como a melhor casa de análise financeira do Brasil. Somos uma central de informação independente, imparcial e livre. Não compramos ações nem vendemos, nem sequer ganhamos comissão de nossos clientes. Sabe por quê? Porque é a única forma de ser independente. Quando o mercado grita invista, 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 nós gritamos, antes de investir, conheça, conheça, conheça. E aqui na Eleven temos qualidade na informação. Temos respeito por todos os brasileiros que poupam seu dinheiro com esforço. Temos a vontade de ajudar os investidores a discernir e poder falar de igual para igual com seu assessor. Queremos criar investidores livres, que tomem as rédeas de seus investimentos
que tenham liberdade de pensamento e autonomia. Nós somos a bússola do mercado de investimentos. E agora chegou a hora de cumprir nosso propósito como empresa: democratizar as informações para todos os investidores do nosso país. As mesmas análises que os grandes investidores têm acesso, agora podem estar nas suas mãos. Pronto para ser independente? Seja bem-vindo à Eleven.